Olá, bem-vindos ao Futebol Descomplicado. Neste novo episódio vou tentar resumir a jornada 21 da Liga Portuguesa e fazer uma antevisão para as restantes 13 jornadas. Não se esqueçam que para seguir o meu trabalho devem subscrever o canal. Só dessa forma serão notificados cada vez que eu coloco aqui um novo episódio. Na jornada 21 da Liga Portugal Betclic disputou-se mais um clássico do futebol português e já se sabia que um ou os dois não iriam conquistar a totalidade dos pontos. Porto e Sporting não conseguiram mais que um empate a 1 e permitiram que o Benfica, que venceu o Moreirense por 3-2, reduzisse distâncias para o líder Sporting e aumentasse distância para o Futebol Clube Porto. Apesar de ocuparem o pódio da Primeira Liga, a verdade é que nenhuma das três equipas vive um bom momento e isso ficou bem patenteado nesta jornada. O jogo do Dragão não era tarefa fácil para nenhum dos emblemas. Contudo, pelo ciclo mais positivo no que diz respeito a resultados, o Sporting gozava de um certo favoritismo para este jogo. A equipa leonina, na verdade, entrou melhor no jogo e até foi mais forte nos primeiros 45 minutos. A vantagem mínima ao intervalo não surpreendeu ninguém e assentava-lhe bem. A segunda parte foi diferente e o Futebol Clube Porto fez o que lhe competia. Entrou mais forte e acabou por ser premiado quase ao cair do pano. Este jogo foi uma riqueza tática impressionante. A partir da hora de jogo, Anselmi mexeu definitivamente com o jogo. O Sporting começou com a sua habitual estrutura de 4-4-2, passou pelo 3-5-2 e acabou em 5-4-1, forçado pelas alterações promovidas por Anselmi e também pela falta de capacidade para ferir o adversário, assim como fruto da vantagem que tinha no jogo e ainda de falta de profundidade que ficou bem patente neste jogo, qualitativa neste momento, com várias lesões e também de condicionalismos, de jogadores preponderantes na dinâmica da equipa, como por exemplo Morita e Gyökeres ou mesmo Pedro Gonçalves. Todavia, em minha opinião, a equipa baixou muito no terreno de jogo. Já o Futebol Clube Porto começou com 3 defesas, 4 médios e 3 avançados. À hora do jogo, Anselmi retirou Neon Pérez e colocou Fábio Vieira em jogo. Passou a jogar num 4-4-2, ou seja, com a mesma estrutura que o Sporting tinha iniciado o jogo. No entanto, à medida que mexia a partir do banco, a equipa apresentava dinâmicas diversas, evoluindo com facilidade para um 3-1-4-2 e às vezes num 3-1-2-4. Aos dois centrais Zé Pedro e Tiago Jaló juntava-se Eustáquio, que fechava sobre a direita, e William Gomes, que fechava à esquerda em processo defensivo e dava largura e profundidade ao corredor no processo ofensivo. Quando isso acontecia, a equipa mantinha-se equilibrada defensivamente com a defesa a 3. Fábio Vieira posicionava-se como médio defensivo e na segunda linha do meio-campo surgia Gonçalo Borges sobre a direita, PP pelo meio e Mora pela esquerda. Na frente, Namazo e Samu. Isto é, o Futebol Clube Porto acabou o jogo com 3 jogadores de características defensivas e apenas 2 defesas, mais obviamente Diogo Costa. Esta flexibilidade tática e audaz promovida por Martim Anselmi estancou o processo ofensivo do Sporting e asfixiou-o defensivamente. O Futebol Clube Porto esteve sempre muito perto de marcar nesta segunda parte, acabou por fazê-lo apenas aos 90+4. A verdade é que este resultado deixa o Futebol Clube Porto longe do título e mais longe do segundo lugar. Lugar esse que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Para agravar a situação, a vitória do Sporting Clube Braga sobre o Gil Vicente, 2-0, deixa os Dragões em igualdade pontual com os arsenalistas, que atravessam, apesar de perder alguns jogadores importantes no mercado de inverno, a melhor fase da época. No entanto, pela forma como chegou à igualdade e pela capacidade estrutural e flexibilidade tática que demonstrou, deixou bons indicadores para o futuro. Contudo, muito provavelmente insuficientes para alcançar o primeiro objetivo da época, ou seja, ser campeão. O Benfica, com tarefa teoricamente mais fácil, somou os 3 pontos como lhe competia e aproveitou o resultado do clássico. Não obstante as dificuldades, embora com alguma infelicidade, perdeu Bá e Manu para a restante época e impediu neste jogo de Bruno Lage mexer na equipa posteriormente, pois gastou 2 substituições e 2 momentos para as substituições em praticamente 1 minuto. Foram evidentes e demonstraram igualmente que a equipa tem 2 faces.
capaz do melhor frente a adversários teoricamente mais fortes e do pior face a adversários teoricamente menos fortes. Isto cria alguma instabilidade e desconfiança nos jogadores, adeptos, equipa técnica e até na estrutura diretiva, criando um ambiente muito poluído. Em suma, posso referir que os grandes vencedores desta jornada no topo da tabela classificativa foram Benfica e Sporting Clube de Braga. O Santa Clara continua o seu caminho e vai solidificando o quinto lugar. Já leva uma vantagem significativa de 8 pontos para o Vitória, que seria, à partida, o adversário pela disputa por uma vaga na Liga Conferência, e 5 do surpreendente Casa Pia, que nas últimas 5 jornadas somou nada mais nada menos que 10 em 15 pontos possíveis, ultrapassando o Vitória, que neste microciclo de 5 jogos conquistou apenas 6 pontos. Foi inclusivamente alcançado pelo Estoril, que nesta jornada venceu ao fragilizado Boa Vista e assim vai subindo na tabela classificativa. 15 pontos nas últimas 5 jornadas, ou seja, só sabe ganhar. Em sentido contrário, vai a turma de Moreira de Cónegos. Já vai em 8 jornadas sem vencer. Em 24 pontos conseguiu apenas 3, fruto de 3 empates. O Famalicão estabilizou em zona perigosa da tabela classificativa e no último microciclo de 5 jornadas obteve apenas 6 pontos em 15 possíveis, mas para já vai fugindo aos lugares de despromoção. O Rio Ave melhorou desde a chegada de Petit, conquistando 16 pontos em 33 possíveis. Portanto, um registro muito superior a Luís Freire, que em 10 jornadas tinha alcançado apenas 9 pontos. Na luta pela manutenção, Arouca e Nacional são os que apresentam microciclos mais satisfatórios e vão distanciando-se da linha de água. Os arauquenses, que nos últimos 6 jogos não perderam nenhum e conseguiram o feito de ganhar praticamente todos os jogos com adversários diretos pela manutenção, Boa Vista, Moreirense e Nacional, a exceção foram o Gil Vicente e o Rio Ave, com quem empataram. O Nacional, nos últimos 5 jogos, conseguiu 9 pontos, perdendo apenas para Sporting e Arouca, este último com um impacto maior. No entanto, venceu no Algarve ao Farense, distanciando-se assim mais dos Leões de Faros, que já estão a 7 pontos. O Gil Vicente, depois da vitória sobre o Futebol Clube Porto, não somou mais qualquer ponto. 3 derrotas consecutivas e afundou-se ligeiramente na tabela classificativa. Já foi inclusivamente alcançado por Nacional e ultrapassado pelo Arouca. O Aves voltou a mudar de treinador. Depois de Vítor Campelos, agora a vítima foi Daniel Ramos. Ocupa atualmente o 15º lugar, posição acima do play-off de manutenção. Nas últimas 5 jornadas só conseguiu 4 pontos, vitórias sobre o Gil Vicente e empate com o Moreirense. O Estrela da Amadora ocupa o lugar de play-off de manutenção, com 17 pontos, a apenas 2 pontos do Farense, que está em lugar de descida, e a 5 de Boa Vista, que é o Lanterna Vermelha. Contudo, o Aves está logo ali ao lado, e apenas a 1 ponto. Mas a vida não está fácil para os homens da Amadora. Nas últimas 5 jornadas somaram apenas 1 ponto, empate com o Famalicão. A 13 jornadas do fim, ainda tudo está em aberto. O Boa Vista atravessa um momento muito difícil e só um milagre evitará a sua descida. Já não soma qualquer ponto há 6 jornadas. E a última vitória aconteceu a 2 de novembro, frente ao Gil Vicente. Daí para cá, em 33 pontos possíveis, conseguiu apenas 3. Para as restantes 2 vagas, uma direta e outra com a possibilidade de manutenção através do play-off, há ainda vários candidatos. Farense, Estrela Amadora, Aves, Nacional, Gil Vicente, Arouca e Moreirense terão que ser muito competentes para não caírem para a segunda liga. Apesar do Rio Ave e Famalicão terem 8 pontos de vantagem para o lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, não poderão baixar a guarda. Caso contrário, podem ser surpreendidos. Basta uma das equipas mais abaixo na tabela classificativa ter um microciclo bastante positivo e pode fazer a aproximação e criar uma pressão extra sobre os 2 emblemas. Na frente, ainda é muito cedo para arriscar o que quer que seja. Como referi no início, a instabilidade exibicional e de resultados dos 4 candidatos ao pódio torna muito difícil fazer uma aposta segura. Com jogos entre os 4 ainda por disputar, torna ainda mais imprevisível vaticinar o futuro destas equipas, sendo que o Sporting, como líder, estará em melhor posição para ser campeão e o Benfica assegurar o 2º lugar, que dá acesso à 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A luta pelo 3º lugar e o consequente apuramento para a Liga Europa poderá também ser bastante interessante. No entanto, os 4 pontos que separam o primeiro do segundo e o quarto do segundo podem elevar os padrões competitivos da Liga e baralhar todas as posições no topo da tabela classificativa. Despeço-me com o habitual abraço, relembrando, uma vez mais, para colocar um like e subscrever o canal. Forte abraço!